Menina pobre pede ajuda para salvar a mãe em estado grave, mas a surpresa do rico muda tudo. Clara respirou fundo diante do enorme casarão. A estrutura imponente se erguia como um gigante, com suas janelas empoeiradas e o portão de ferro forjado que rangia ao se abrir. Era uma visão majestosa, mas assustadora. E a pequena cidade onde vivia não conseguia esconder a desigualdade que pulsava em cada calçada. Enquanto as casas ao redor estavam desgastadas, envelhecidas pela falta de cuidado, aquele local parecia uma fortaleza, isolada do resto do mundo. Ela apertou o papel amassado com o pedido de ajuda na mão, seu coração batendo rápido, cada thump ecoando um desespero profundo. Com a mãe graves enferma, Clara perdeu as esperanças. O tratamento que ela precisava era caro, muito além do que qualquer um na vizinhança poderia pagar. Nos últimos dias, ela tentou tudo. Vendeu doces, ofereceu serviços de limpeza e até pensou em pular a escola. Nada funcionou. Então, ali estava ela, diante do homem rico que todos temiam, o milionário Grayson, conhecido por sua frieza e solidão. Afastava qualquer um que ousasse se aproximar de seu mundo. A porta do casarão se abriu lentamente, revelando uma figura alta e magra. Grayson, com seu olhar penetrante, pareceu intrigado com a aparição da garotinha, que mal conseguia sustentar o olhar. Com a voz embargada e um nó na garganta, Clara fez o que pôde. Implorou. Por favor, senhor, minha mãe precisa do seu ajuda. Eu só preciso de um pouco para o tratamento dela. Ele a olhou com um misto de curiosidade e desdém. Mas em vez de afastá-la, algo mudou. Entre os dois, uma tensão palpável. Algo no ar parecia diferente. No entanto, suas palavras eram um eco de um passado que Clara ainda não compreendia. Por que você não vai embora, garota? Ele perguntou. Mas sua voz tinha um tremor invisível. Clara hesitou, mas não desistiu. Por que minha mãe? Ela tá lá em casa, sofrendo. E eu não sei mais o que fazer. Então, ao invés de um simples não, ele fez uma proposta. Com um tom sombrio, ele falou sobre um antigo segredo que ligava as suas famílias. Clara ficou perplexa, confusa e assustada. O que ele queria dizer com isso? O que poderia ser tão impactante que pudesse mudar o que já estava quebrado? Ela não sabia, mas algo estava prestes a ser revelado naquelas paredes sussurrantes. Enquanto as sombras da tarde se alongavam, um antigo objeto familiar apareceu entre os pertences do homem. Um medalhão, um objeto que Clara reconheceu, embora nunca tivesse visto pessoalmente. As cores do objeto resplandeciam em meio à poeira. Era como se a própria história estivesse prestes a se desenrolar bem ali, entre eles. E a partir daquele momento, o pedido de ajuda de Clara se tornaria uma escolha desesperada entre a luz da verdade e as sombras da tentação. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Enquanto Clara olhava fixamente para o medalhão em suas mãos, a tensão na sala se intensificou. Grayson parecia perdido. Em pensamentos, seu rosto mostrava uma mistura de dor e um tipo de nostalgia que Clara não compreendia. Esse medalhão, ele não é apenas um objeto. Ele começou com uma voz trêmula. Ele representa uma promessa, um pacto entre nossas famílias. Algo que aconteceu há muitos anos e que ficou escondido nas sombras. Clara sentiu o coração acelerar. A ideia de um pacto fez sua mente girar. O que você quer dizer com isso? Ela perguntou, hesitante. O medo misturava-se à esperança.
Se aquela peça pudesse ajudar sua mãe, talvez valesse a pena ouvir. Meus pais e os seus, eles tomaram decisões que afetaram nossas vidas de formas que nem imaginamos. O que eu estou prestes a dizer pode mudar tudo. Clara, a sua mãe, ela não é apenas uma vítima dessa situação. Ela tem uma conexão mais profunda com a minha família do que você sabe. Enquanto as palavras de Grayson ressoavam no ambiente, um barulho repentino interrompeu a conversa. Um som estrondoso vindo do hall de entrada fez com que ambos se assustassem. A porta do casarão foi escancarada e um grupo de homens vestidos de preto entrou, como sombras ameaçadoras. Clara reconheceu um deles. Era o médico da cidade. "Gray, você precisa ouvir!" gritou o médico, ofegante. "É sério, o que eu descobri, a sua mãe, ela está viva." O choque invadiu a sala como um raio. Clara mal conseguia processar. A mãe dela estava viva, mas isso não fazia sentido. A doença havia lhe tirado a consciência há meses. O médico continuou, sua voz carregada de urgência. Ela não estava apenas doente. Havia algo mais envolvido, uma condição rara, e eu a tratei nas sombras, sem que você soubesse. O que ela realmente viveu é muito maior do que qualquer um imaginou. Grayson, agora pálido, olhou para Clara com um misto de horror e desespero. "Então, ela sabe do que estamos falando?" A pergunta pairou no ar, densa como o silêncio que veio em seguida. Clara se sentia como se estivesse presa em um pesadelo. "Sim", respondeu o médico, sua expressão séria. "Ela sabia sobre o medalhão. Foi por causa dele que ela ficou doente. Havia algo que... Ela deveria ter feito algo ligado a essa conexão entre nossas famílias. E não foi só ela. Você também está envolvida." As palavras dele entraram como facas em seu coração. Clara olhou para Grayson e pela primeira vez viu algo além da frieza. Ele estava tão preso quanto ela naquele labirinto de segredos. "O que isso significa? O que vocês estão escondendo de mim?" O desespero passou a ecoar em sua voz, enquanto lágrimas escorriam por seu rosto. O médico recuou lentamente, como se estivesse temendo a reação dela. "Significa que a chave para a sobrevivência da sua mãe pode estar nas suas mãos. Mas para isso, você precisará fazer uma escolha." A escolha. A palavra ressoou na cabeça de Clara, como um eco distante. Tudo o que ela pensava que sabia começou a desmoronar. As revelações mudaram a dinâmica entre eles. Não era mais ela buscando ajuda. Agora era uma questão de lealdade e sacrifício. Então, do lado de fora, uma sirene soou, quebrando o silêncio tenso. Alarmes. O medo. Clara sentiu que o mundo ao seu redor estava mergulhando em caos. "O que está acontecendo?" ela gritou, enquanto Grayson olhava pela janela, os olhos arregalados. "Precisamos correr", ele disse, a voz tensa. "O que fazemos a partir daqui determinará tudo." E com essas palavras, Clara percebeu que a luta pelo tratamento de sua mãe apenas começara, e um novo jogo de poder estava prestes a se desenrolar, com segredos e escolhas perigosas à frente. Enquanto o caos se instalava, Clara sentiu seu coração disparar. A sirene lá fora cortava o ar como uma lâmina. Grayson virou-se para ela. Seu olhar já não era mais apenas um misto de preocupação e desdém, mas de pânico. "Precisamos sair agora", ele gritou, e o médico acenou em concordância. "Mas e minha mãe?" Clara mal conseguia articular suas palavras. Cada segundo parecia uma eternidade enquanto eles se moviam rapidamente. A adrenalina invadindo suas veias. A verdade que começava a se desenrolar parecia mais estranha do que qualquer pesadelo. Ela não conseguia entender o que o médico queria dizer, mas ao mesmo tempo, uma parte dela sabia que havia algo maior envolvido. Assim que saíram pela porta, tudo parecia um borrão. O som dos passos apressados se misturava ao barulho distante da sirene. Clara olhou para Grayson. Seu rosto estava pálido, mas havia algo que a intrigava. Ela podia jurar que ele estava mais nervoso do que deveria. E quando ele a olhou com intensidade, parecia que ele guardava um segredo ainda mais sombrio. De repente, um estrondo irrompeu na esquina. Clara e Grayson se viraram, e uma figura familiar surgiu das sombras. Era um homem de terno escuro,
com um sorriso frio que congelou o sangue dela. Achou que poderia escapar disso tão facilmente, Grayson? Ele zombou. Clara prendeu a respiração. A presença daquele homem era como um pesadelo que ela nunca quis encontrar. Desculpe. Não estou interessada em nada que você tenha a oferecer, respondeu Grayson, a voz tensa, mas Clara podia sentir uma fissura em sua confiança. Você ainda não percebeu? O acordo já foi feito. E agora, sua querida mãe está no centro de tudo isso de novo. As palavras do homem eram como um eco sombrio. Clara, confusa, olhou para Grayson, mas ele manteve o olhar fixo no homem. Não se atreva a falar dela, ele rosnou. O médico se afastou, ciente de que havia ultrapassado uma linha que não devia ter cruzado. A tensão no ar era palpável. Clara sentia seu estômago revirar. O homem de terno continuou a provocação. Os segredos são mais poderosos do que você imagina. E sua mãe? Oh, como eu adoraria vê-la novamente. Seu sorriso se alargou e o sangue de Clara gelou. Chega! Clara gritou, a indignação girando dentro dela. O que vocês estão escondendo? O que você fez com a minha mãe? As lágrimas começaram a escorregar pelo seu rosto, mas Clara estava tão perdida na confusão que a dor já não importava mais. Cada palavra parecia uma facada. O homem então deu um passo à frente, e foi nesse momento que tudo mudou. Ele mergulhou a mão no bolso e puxou algo que fez Clara congelar. Outro medalhão. Era quase idêntico ao de Grayson, mas com uma cor diferente, profunda e sombria. Veja, Clara, o verdadeiro poder está aqui. Não se trata apenas de sua mãe. Vai além. Grayson ficou rígido, como se tivesse sido atingido por um raio. Onde você conseguiu isso? Sua voz era agora um sussurro de horror. O homem riu, um som baixo e misterioso. Você deveria saber que segredos têm o jeito de vir à tona. E não é só a sua mãe que está presa nesse jogo, mas você também. A revelação atingiu Clara como um golpe. O que você quer dizer com isso? O que somos nós para vocês? O mundo girava, e a verdade parecia escorregar por entre seus dedos. Mas mais do que isso, um peso caía sobre seus ombros. A conexão que sobressaía entre eles tinha um significado que Clara nunca poderia imaginar. A sirene lá fora se intensificou, lábios em palidez e desespero. A escolha não é sua, mas de sua mãe. As palavras ecoaram em sua mente. O homem piscou, observando cada movimento deles. E a escolha que ela fez será a sua ruína. Com essas palavras, Clara percebeu que sua luta estava apenas começando. Grayson, antes distante e enigmático, agora parecia um aliado em uma guerra perdida. Mas o que isso significava? O que ela mal sabia era que o que realmente estava em jogo não era apenas a vida de sua mãe. Era algo que envolvia sombras e promessas quebradas. E quando o homem começou a se afastar, uma certeza aterrorizante invadiu Clara. Eles estavam presos em uma teia de segredos e o choque estava apenas começando. E com isso, ela sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. O homem de terno sorriu de um jeito que fez os pelos da nuca de Clara se arrepiarem. Era um sorriso que não chegava aos olhos, claro e frio. Você não entendeu, não é? A escolha não é sua. E a sua mãe, ela não está apenas no centro disso. Ela é o centro. Clara sentiu o peito apertar. O que ele queria dizer com isso? Grayson estava tão tenso ao seu lado que parecia um fio prestes a se romper. Do que você está falando? Ela perguntou, a voz tremendo. A adrenalina fazia seu coração disparar. Enquanto a confusão a envolvia como um manto pesado, o homem avançou um passo desafiador. Sua mãe, Clara, ela não é apenas a vítima. Ela sempre foi uma peça-chave nesse jogo que nossos pais iniciaram. O medalhão? Ele é mais do que você imagina. É um vínculo que traz poder, mas também responsabilidades. E agora, todas as contas estão por vir. As palavras dele atravessaram Clara como facadas. O que ele queria insinuar? Grayson estava ao seu lado, mas ela sentiu que ele se afastava emocionalmente, como se estivesse guardando um segredo muito maior do que qualquer um ali. Você está mentindo, gritou Clara, a frustração se misturando ao desespero. Minha mãe não fez nada. Ela não tem nada a ver com isso.
O jogo não acaba quando a pessoa morre, querida. O homem disse com um tom que fazia o estômago de Clara revirar. E sua mãe? Ela não está morta. Não completamente. Os pais de Grayson e os seus criaram um laço que pode ter consequências devastadoras. E você, Clara, pode ser a chave para resolver tudo isso. As palavras reverberaram no ar, pesadas. Clara sentiu que o chão se abria sob seus pés. O quê? Como assim? O que você está dizendo? Sua voz subiu em desespero, e ela não conseguia processar o que estava acontecendo. Grayson a olhou, e naquela fração de segundo, um mundo inteiro de informações não ditas passou entre eles. Ele parecia lutar contra seus próprios demônios. Antes de tudo, você precisa saber, continuou o homem enquanto as sirenes ecoavam cada vez mais perto. O que você faz a partir de agora não é só sobre sua mãe, é sobre todos nós. E a sua escolha pode nos salvar ou nos destruir. Nesse momento, uma explosão de luz estourou na distância. Clara virou-se, olhos arregalados, enquanto uma coluna de fumaça subia para o céu. O discurso sombrio do homem se perdeu no grito surdo do estrondo. Grayson rapidamente a puxou para trás. "Precisamos ir!" ele gritou, sua voz mais intensa que antes. Mas Clara não podia se mover. As palavras do homem ainda pairavam no ar. "O que aconteceu?" ela balbuciou, vendo os rostos assustados passando por ela, a cidade em caos ao redor. O homem apenas sorriu, mas foi um sorriso carregado de significado. "Você irá descobrir, e logo", disse ele, antes de desaparecer nas sombras que se aproximavam. No mesmo instante, uma corrente de desespero atravessou o coração de Clara. A escolha não era dela, mas as consequências seriam. Grayson a puxou mais para perto enquanto as chamas começavam a lamparinar nas ruas. "Clara!" ele gritou, a urgência em sua voz. "É hora de decidir. O que você deseja fazer? A vida da sua mãe depende disso, e não podemos perder mais tempo." E naquele momento, um pensamento sombrio atravessou sua mente. O que aconteceria se ela não fizesse nada? Em caos, e os segredos de sua família estavam prestes a vir à tona. À sua volta, as chamas dançavam e a verdade se escondia em cada sombra que surgia. As escolhas estavam se acumulando, e a única certeza era que nada seria como antes. A sirene soou novamente, e Clara percebeu que a verdadeira luta apenas começava. Grayson puxou Clara para perto enquanto a sirene continuava a ecoar. "Precisamos sair agora!" Ele olhou ao redor, como se o mundo estivesse desmoronando em volta deles. Mas Clara ainda estava presa nas palavras do homem de terno escuro. O que era essa conexão? Que poder era esse que ela e sua mãe supostamente tinham? O médico a puxou pela mão, apressando-se para guiá-la pela rua em caos. As chamas lutas estalavam ao longe, iluminando a noite como uma cena apocalíptica. Clara não conseguia parar de pensar no medalhão, na promessa associada a ele. Mas, acima de tudo, uma pergunta não parava de ecoar em sua mente. Por que tudo isso estava acontecendo? Então tudo pareceu desmoronar de verdade. Enquanto a multidão de pessoas corria sem direção, Clara sentiu uma mão puxá-la. "Clara!" Uma voz conhecida. Ela virou-se e encontrou seu pai, que havia desaparecido nos últimos anos. Ele estava ali, os olhos arregalados, como se tivesse saído de um pesadelo. "O que está acontecendo?" ele perguntou sem fôlego. Eu pensei que você estava..." A confusão em seu rosto refletiu a de Clara. "Pai, você não sabe. A mamãe, ela não está." Suas palavras se emaranhavam enquanto ela tentava explicar. Grayson ficou entre eles, empalidecendo ainda mais. O homem de terno estava se aproximando cada vez mais, e a tensão aumentou. "Você precisa ir embora, Clara", disse Grayson, com um tom severo. "Isso não é seguro." "Eu não posso deixar minha mãe", ela gritou, e a chama da determinação acendeu dentro dela. Então, algo inexplicável aconteceu. O homem de terno ergueu as mãos, como se estivesse prestes a invocar algo. "A verdade vai vir à tona, e você não pode parar isso, Grayson." Então, horrorizada, Clara viu seu pai começar a se transformar. O que antes era um homem com um olhar preocupado, agora exibia
Um brilho sobrenatural, e as palavras que saíram de seus lábios estavam carregadas de uma força que ultrapassava a compreensão dela. Ela é o que eu disse que é, ele exclamou, enquanto o ar ao redor deles parecia vibrar. Não, o que você está dizendo? Clara não conseguia acreditar. Seu pai, que ela pensava ter apenas desaparecido, estava agora revelando ser parte de algo muito mais sombrio. Um vínculo de poder, algo que Clara nunca quis imaginar. O medalhão é um elo entre nós, seu pai disse, sua voz distorcida. E a sua mãe, ela não é apenas uma vítima ou uma peça desse jogo. Ela sempre foi uma guardiã. E você, Clara, você também é parte disso. Grayson gaguejou. Seus olhos tão arregalados que pareciam prestes a sair da órbita. Não pode ser, ele gritou. Isso não é como deveria ser. A confusão agora dominava o cenário. Clara sentia que sua mente girava. O que seu pai estava dizendo? E mais importante, o que isso significava para sua mãe? Antes que ela pudesse processar tudo, um segundo estrondo sacudiu o chão e uma sombra gigantesca apareceu à frente, cercando todos com uma aura de terror. Precisamos ir, Clara, Grayson repetiu. Mas ela estava paralisada, as peças do quebra-cabeça se encaixando de um jeito que ela nunca havia imaginado. Era como se um novo caminho se abrisse diante dela. Um caminho que ela nunca quis seguir. O homem de terno começou a... Rear! Um som vazio que gelava o sangue. Ah, então o jogo está prestes a começar. Uma escolha precisa ser feita. E as consequências? Bem, elas são inegáveis. Eu não sou parte disso. Clara protestou, mas sua voz soou fraca, perdida na confusão. A escolha não é sua, querida. Mas o que você fizer a partir de agora poderá mudar tudo, disse seu pai, enquanto a sombra se aproximava. O pavor tomou conta de Clara. A verdade? Ela estava prestes a descobrir algo que a faria questionar tudo o que conhecia. O homem de terno sorriu, um sorriso insaciável e triunfante. E então tudo escureceu. Antes que pudesse fazer qualquer coisa, o mundo ao redor dela desapareceu em um redemoinho de luz e sombra, deixando apenas uma certeza: nada seria como antes. O jogo tinha apenas começado. E Clara sabia que as verdadeiras consequências dessa revelação estavam prestes a se desdobrar em uma tempestade incontrolável. Clara se viu envolta em um redemoinho de luz e sombras. O ar ao seu redor parecia pulsar, como se o próprio mundo estivesse se torcendo. O rosto de seu pai, antes conhecido e amado, agora a encarava com uma intensidade aterrorizante. Clara, escute, você precisa entender quem realmente somos, ele disse, a voz parecendo distante, como se vindo de um sonho sombrio. As chamas iluminavam a cena enquanto o caos aumentava. A multidão estava em pânico, mas o tempo parecia parado para ela. O homem de terno ainda estava ali, sorrindo, excitado com o que estava prestes a acontecer. O verdadeiro jogo começou e você, Clara, é a chave. Não pode apenas desviar o olhar. Do que você está falando, pai? Clara quase gritou, as palavras saindo com dificuldade. O coração dela batia freneticamente, tentando processar tudo. Ela se lembrava da mãe doente, do medalhão, da conexão entre as famílias. Mas agora, tudo parecia se desintegrar diante dela. Então foi quando o homem se aproximou mais. A expressão dele começava a mudar. A sua mãe e você têm um poder que desconhecem, algo ancestral. O que você não pode ver é que essa conexão a liga a algo muito maior. Se você soubesse o que era, poderia escolher. Mas você não sabe, e isso te faz vulnerável. Rir disso é fácil, mas as consequências são aterrorizantes, disse o homem, sua voz mudando, ficando mais sombrio. E sua mãe, ele pausou, como se estivesse prestes a revelar um segredo devastador. Um clarão ofuscante surgiu dele. Clara fechou os olhos, mas a luz era tão intensa que parecia queimá-la. Quando finalmente abriu os olhos novamente, tudo mudou.
Seu pai estava caído, como se tivesse sido arrancado de sua própria essência, e havia um brilho assustador em sua expressão. Clara, sou eu quem vou dizer a verdade. As palavras que ele proferiu soaram como um veneno. Você não tem ideia do que significa esse medalhão. Não é apenas um símbolo. Ele é a ligação direta entre a vida e a morte, entre o nosso mundo e o outro. E sua mãe, ela tá mais viva do que você imagina, mas por uma razão terrível. Ela fez um pacto para proteger você, e o preço é alto. O caos ao redor pareceu diminuir com a gravidade do que ele dizia. Clara sentiu um nó na garganta. A respiração se tornava trabalhosa. Um pacto? Que pacto? Ela sussurrou. Ela sacrificou sua própria essência para manter você segura. Desde aquele dia, sua mãe não é mais quem era. E você, Clara, está prestes a seguir os mesmos passos. O medo e a dor que você sente faz parte disso. As palavras do seu pai cortaram mais fundo do que qualquer faca. O homem de terno começou a rir, sua risada feroz ecoando por entre as chamas. Bem-vinda ao verdadeiro jogo, Clara. Agora você terá que decidir. Será seu destino se tornar a nova guardiã? Ou você lutará contra isso e o perderá tudo? Clara se sentiu tonta, o mundo começando a girar ao seu redor. As chamas lambiam os prédios, mas sua mente estava presa na revelação. Enquanto o homem sorria, algo inesperado aconteceu. Sem aviso, a terra tremeu sob seus pés. Uma onda de choque do céu se concentrou naqueles momentos. O ar se tornava carregado de uma eletricidade opressiva, e tudo começou a desmoronar ao seu redor. Clara olhou para Grayson e para o homem, e viu algo em seus olhos que nunca tinha percebido antes. Medo. Ele sabia que a tempestade estava se aproximando. O que era aquela força? Uma explosão de luz e uma sombra colidiram com a cena. Então tudo escureceu rapidamente. Clara caiu, e a última coisa que ouviu foi uma voz ecoando. Prepare-se, Clara. Ao final do caminho, você enfrentará algo que nem mesmo eles podem imaginar. E quando a escuridão a envolveu, ficou claro que, independente do que estivesse por vir, ela não seria mais a mesma. O jogo realmente começou, e os segredos escondidos revelariam suas garras ferozes, colocando Clara em um caminho incomum e aterrorizante. Ela estava prestes a descobrir até onde a verdade a levaria. E quem, de fato, era sua mãe. Clara se viu envolta na escuridão, um redemoinho de incertezas girando ao seu redor. A luz parecia pulsar, e o desespero tomava conta dela. — Você está dizendo? — gritou Clara, tentando entender as palavras do homem de terno. Sua mente estava em frangalhos, e a imagem de sua mãe, à beira da morte, pressionava seu coração como uma âncora pesada. Enquanto tudo ao seu redor começava a desmoronar, uma onda de calor e luz a envolveu. Então, sem aviso, ela sentiu um empurrão brusco. Um burburinho agitado ecoou por toda parte. Grayson se afastou dela, seus olhos fixos na sombra que se aproximava. — Não! — ele gritou, a voz ecoando em desespero. Clara se virou e... foi então que viu. Era a figura de sua mãe, mas não como se lembrava. Ela estava ali pálida e cercada por uma aura brilhante. Mas os olhos dela, eles eram vazios. Clara teve um choque. — Mãe! Ela correu para ela, mas a mulher se virou, e a expressão no rosto da sua mãe era mais fria do que o aço. — Clara, você não deve estar aqui. A voz dela era distante, como se ecoasse de um outro mundo. Mas eu thought você estava. As palavras morreram em sua garganta enquanto seu pai, antes deitado no chão, levantou-se. Ele mudou, seus traços se distorcendo numa forma que Clara nunca viu. O horror se apoderou dela, e tudo fez sentido naquela fração de segundo. Ele estava por trás de tudo isso. — Você planejou isso? Clara gritou. Sim, ele sorriu, um sorriso que não era dele, um sorriso que a fazia tremer. — A verdade é que eu sou parte da conexão. O medalhão, a sua mãe, tudo isso é uma ilusão. Eu sou o que os D's necessitam. A revelação o atravessou, e por um momento, tudo parou. O caos, as chamas, os gritos. Clara sentiu um frio na espinha.
O homem de terno olhava satisfeito, como se sua expectativa fosse cumprida. Agora você verá. Você é a verdadeira guardiã. Suas escolhas governarão tudo, e sua partida fará com que você descubra o poder. Acorde, Clara. A voz dele soou como um trovão. A atmosfera estremeceu, e a luz brilhou intensamente como uma explosão. Clara teve a impressão de que as paredes ao redor dela estavam se comprimindo. E, num instante, se viu em outro lugar, em uma imensa sala cheia de livros e símbolos estranhos. Uma biblioteca ancestral. Não, não, não. Clara estava em pânico. Ela queria voltar, queria sua vida de volta. Olhou para sua mãe, que agora estava diante dela, mas não como uma vítima, e sim como uma rainha. Você não entende, Clara. Sua verdadeira natureza é muito maior do que você imagina. Os olhos da sua mãe brilhavam de uma luz desconhecida. O medo se misturou à confusão e à dor. Por que você nunca me contou? Clara perguntou, a voz fraquejando. Porque você não estava pronta. Havia coisas que você não poderia compreender. O pacto, ele precisava ser selado. As palavras da sua mãe eram como veneno. O homem de terno se movia lentamente, seu olhar contemplativo. E o melhor é que a decisão agora está em suas mãos. Aceite a verdade ou a rejeite, mas a realidade nunca será a mesma. Clara olhou para eles, a confusão se transformando em raiva. Eu não quero isso. Quero saber quem você realmente é, mãe. O que você fez para ficar assim? As chamas das emoções se acenderam dentro dela. Então a biblioteca se iluminou com um brilho intenso, revelando milhares de rostos em sua direção. Conhecidos e desconhecidos eram seus ancestrais e o peso da sua linhagem caiu como uma tonelada sobre seus ombros. Você não pode escapar do que é, Clara. Os ecos das vozes ressoavam por toda parte. Eu não sou nada disso. Ela gritou, decidida a resistir. E naquele momento, uma lâmina invisível cortou o espaço entre eles. Uma onda de energia a empurrou para a frente e, em um súbito clarão de luz, Clara se viu de volta na rua, cercada pelo caos. Mas havia algo diferente. O olhar de Grayson, que antes era um misto de preocupação e medo, agora exibia um brilho intenso. Você ativou o poder, ele sussurrou, e a verdade se insinuava entre eles. O rosto dele refletia um novo entendimento, mas Clara não estava disposta a confiar. O que você sabe sobre isso? Me diga agora! As palavras saíram com fogo em sua voz. O homem de terno desapareceu nas sombras, deixando apenas os ecos das suas reivindicações. O que estava prestes a acontecer? Que escolhas ela tinha pela frente? Os caos ainda se desenrolava, mas o verdadeiro conflito parecia apenas ter começado. Clara sentiu que o chão sob seus pés se tornava cada vez menos seguro. Uma tempestade de segredos a esperando, e ela sabia que seria forçada a enfrentar o horror que estava por vir. Com o coração disparado, Clara olhou para Grayson. Precisamos descobrir quem somos antes que seja tarde demais. Uma sensação estranha a envolvia. Uma mistura de medo e determinação. A história estava prestes a se desenrolar de uma maneira que ela nunca poderia ter previsto. Clara olhou para Grayson, sua mente fumegando com tudo o que acabara de descobrir. As palavras da sua mãe ainda ecoavam em sua cabeça, enquanto as chamas consumiam a cidade ao fundo. Precisamos descobrir quem somos antes que seja tarde demais. Ela repetiu, mas a resolução em sua voz parecia frágil, como uma vela prestes a se apagar. Ele não respondeu. Olhou para os lados, a tensão em seu rosto crescendo. Clara, precisamos agir. Tem algo maior em jogo aqui. O pânico e a urgência eram palpáveis. O caos à sua volta aumentava. Pessoas corriam, gritos ecoavam e os rostos se distorciam em medo e desespero. Clara sentiu o coração acelerar, a adrenalina pulsando em suas veias. Mas havia algo mais, uma presença. E isso fez com que seus pelos se arrepiantes. Você sente isso? Ela olhou ao redor e naquele momento tudo parecia desconcertante. Algo na atmosfera mudara, como se a própria cidade estivesse prendendo a respiração. O olhar de Grayson se intensificou. Sim,
Mas não podemos. Clara, precisamos ir. Ele pegou a mão dela e começou a puxá-la. Mas a sensação estava se tornando insuportável. Era como se uma força invisível estivesse se aglomerando em um só lugar. Então, lá do fundo, Clara ouviu uma voz clara e ressoante que chamava seu nome. Clara era a voz da sua mãe. Mas não era a mãe que ela conhecia. Quando Clara olhou, ela estava lá, mas não como uma simples mulher abatida pela dor. Estava envolta numa aura de luz, poderosa e impressionante. Você voltou? Clara balbuciou, o choque tomando conta de seu corpo. Clara, tá bem, tá tudo bem agora, a mãe disse, ainda brilhando. Mas havia uma gravidade nas palavras que a cercava. Grayson olhou com uma mistura de temor e admiração. Como? O que aconteceu com você? Foi necessário. A resposta da mãe parecia distante. Em breve você entenderá. O que temos que fazer é mais importante do que tudo isso. Fazer o quê? Clara gritou, a frustração transbordando. Por que você não me contou antes? Por que não me avisou? Mas a mãe a ignorou, voltando-se para Grayson. Você não pode deixá-la sozinha, Grayson. A conexão, o conflito, está se intensificando. Ele franziu a testa, claramente confuso. Eu não entendo. O que você quer dizer com isso? A aura em torno da mãe de Clara se transformou em uma tempestade. O homem de terno, ele sabe, e você também. Você não percebeu? Esse jogo vai acabar em muita dor. O medalhão é a chave. Então, a cidade tremeu. Clara sentiu como se o chão tivesse desmoronando sob seus pés. E, de repente, a estrutura das coisas começou a se desfazer. Com um ruído ensurdecedor, uma fenda se abriu no chão, como uma boca que se preparava para engoli-los. Clara gritou, mas a explosão de sombras a envolveu. Quando a escuridão se dissipou, Clara se viu em um novo lugar. Não era mais a cidade em chamas. Era uma clareira em uma floresta densa, cheia de árvores altíssimas e um silêncio profundo que a envolvia como um abraço. Grayson estava ao seu lado, mas a presença da mãe havia desaparecido e o desespero começou a tomar conta novamente. Onde estavam eles? Clara, você está bem? Ele a segurou pelos ombros, a preocupação em seus olhos. Mas antes que ela pudesse responder, uma risada ecoou entre as árvores, fria e sarcástica. Ah, que encantador ver vocês dois juntos novamente. Era o homem de terno. Ele surgiu entre as sombras, um sorriso sinistro estampado em seu rosto. Vocês acharam que podiam escapar? O jogo apenas começou. Clara sentiu um nó na garganta. O que você quer de nós? Ela estava pronta para lutar, mas havia uma fragilidade na sua voz. Do que eu quero? Meu bem, eu quero tudo. E mais importante, eu quero a verdade. Ele deu um passo à frente e tudo começou a fazer sentido. Ou não. Clara, você é mais do que imagina. O verdadeiro nome dela, sua mãe, não é o que você pensa. Pela primeira vez, Clara percebeu um brilho nos olhos de Grayson, e isso a deixou com um frio na barriga. O que você quer dizer com isso? Ele perguntou, mas a incerteza em sua voz estava transparecendo. Ela não é quem você acredita que é, e você é a chave para tudo. A revelação pairou no ar, pesada e carregada. Clara ficou paralisada, a mente girando. O que ele estava insinuando? O que mais estava escondido? O homem de terno sorriu, um sorriso que transmitia tanto poder quanto desprezo. Prepare-se para a verdade que vai mudar tudo. E quando você descobrir, talvez seja tarde demais. Clara começou a desesperançar. O burburinho em sua alma se intensificava. Não! O que você está dizendo? Mas a única coisa que ela ouviu foi a risada do homem, ecoando enquanto as sombras a cercavam. E naquele momento, uma sequência de eventos começou a se desenrolar que mudaria tudo para sempre. O jogo estava longe de terminar, e a cada segundo, Clara sentia que a linha entre a verdade e a mentira se estreitava. Ela precisava descobrir imediatamente se tudo o que acreditava saber estava prestes a ser desfeito como um castelo de cartas.
Clara sentiu seu coração disparar ao ouvir a risada do homem de terno. As palavras dele reverberavam no ar como um eco hostil, e ela viu Grayson tensa ao seu lado, a nervosismo crescendo. "O que você quer de nós?" Ela tentou manter a voz firme, mas o medo escorria pelas suas veias. "Ah, minha querida, você ainda não entende", o homem respondeu, passando os dedos pelos cabelos desgrenhados. "O poder deste jogo não está apenas em escolher lados, mas em entender seu verdadeiro papel. Você e sua mãe têm um legado que nem mesmo imaginam." Antes que Clara pudesse protestar, a terra sob seus pés começou a tremer novamente. A clareira, que antes parecia segura, agora estava mergulhada em um tumulto. Uma força invisível parecia atrair tudo para o centro, puxando Clara e Grayson para a boca da escuridão. "Não! O que está acontecendo?" ela gritou, mas a voz dele cortou o tumulto. "Você e sua mãe são mais do que meras peças desse jogo", o homem disse, seu tom agora sombrio e resoluto. "Vocês são os linchpins. O que fizerem a partir de agora determinará o destino de todos nós." Quando Clara olhou para Grayson, percebeu que seu olhar estava fixo na luz que pulsava nas mãos do homem. "Grayson, cuidado!" Ela se apressou a avisá-lo, mas antes que pudesse completar, a sombra se aprofundou e algo chocante aconteceu. A luz que emanava do homem começou a se agitar e, como um relâmpago, acertou Grayson, envolvendo-o em uma aura luminosa. "Não, não, não!" Clara gritou, o desespero dominando seu ser. Ela viu Grayson se contorcer, e logo ele parecia mudar na frente dela. "Grayson, você está bem?" Sua voz tremia, enquanto as luzes dançavam em torno dele. Ele se virou, os olhos cheios de um brilho que nunca havia visto antes. "Clara, eu não consigo controlar. O que está acontecendo comigo?" A expressão de horror e confusão no rosto dele a torturou. Era como se Grayson estivesse se transformando em algo que ela não conhecia. "É isso que eu esperava!" O homem de terno exclamou, seu sorriso se aprofundando. "Você não percebe, garota? Grayson é o verdadeiro legado. Sua mãe e ele estão conectados de maneiras que você nem imagina." Clara ficou paralisada, as palavras do homem atravessando a mente dela como um soco no estômago. "O quê? Como assim?" Sua voz falhava e o peso da revelação quase a derrubou. "Não pode ser. Grayson, você é parte disso?" A fúria irrompeu dentro dela e ela olhou diretamente para o homem. "Você mentiu! Você está brincando com vidas!" Não havia resposta. Gritos ecoavam ao fundo, enquanto a energia em torno de Grayson aumentava. A luz que o envolvia se intensificou e então, como um vendaval, surgiu uma onda que se espalhou pela floresta. Clara se viu sendo empurrada para trás, enquanto as árvores começavam a curvar-se, como se alguma força sobrenatural estivesse se liberando. "Grayson!" ela gritou, estendendo a mão, desesperada para alcançá-lo. Mas o olhar dele, quando ela olhou nos olhos, era de uma tristeza profunda. "Clara, eu preciso que você entenda. Eu sou parte da história da sua mãe." Foi como se o chão sob seus pés se rompesse por completo. Clara não sabia se estava preparada para ouvir aquilo. A revelação a atingiu como um golpe. A luz ao redor de Grayson se transformava em um turbilhão de cores, e a presença dele se espalhava em algo quase mítico. Você é o que exatamente?" A voz de Clara ecoou, mas o silêncio que se seguiu a deixou ainda mais tensa. Então, de repente, uma explosão de energia irrompeu entre eles, e o foco de Clara se desviou. Ela se virou rapidamente quando percebeu uma sombra se materializando atrás do homem de terno. Era uma figura conhecida, uma mulher com um olhar imperativo e Clara nunca havia esquecido. "A mãe é a guardiã, mas todos vocês são peças do tabuleiro", a mulher declarou, sua voz cortante. Como uma lâmina, Clara mal conseguiu se mover, a verdade a esmagando. O que isso significava? O que tudo isso envolvia? As palavras da mulher deixaram um silêncio mortal entre eles. E enquanto a tensão aumentava, tudo ao redor parecia pronto para explodir.
Clara se sentiu perdida, não sabendo em quem confiar. A escuridão avançava e ela precisava decidir rapidamente. Enquanto o mundo ao seu redor se desmoronava, o momento estava prestes a culminar em revelações ainda mais terríveis. E a única certeza que Clara tinha era que nenhum deles seria o mesmo depois daquela noite. Clara encarou o homem de terno, o coração pulsando no peito. Grayson estava ao seu lado, iluminado pela luz que girava ao redor dele. O que você quer dizer com tudo isso? O que a minha mãe fez? A voz dela estava firme, mas por dentro era um misto de medo e esperança. O homem sorriu de forma maliciosa. Ela fez uma escolha que reverberou através das gerações. E você, Clara, você é a herdeira desse legado. Seu destino está entrelaçado com o dela. A cada palavra, a clareira ao redor parecia ganhar vida própria, as árvores balançando como se tivessem vida. Grayson deu um passo à frente, o olhar dele determinado. Isso não é o que somos. Nós podemos mudar esse destino. Ele olhou para Clara, um chamado silencioso em seus olhos. Clara sentiu que o tempo urgia, sua vida estava em uma. Corda bamba. Então você vai lutar? O que você está disposto a sacrificar? O homem não parecia intimidado. A confiança dele emanava como um farol. Não vou deixar você decidir meu futuro. Clara gritou, sem saber que palavras mais poderiam sair dela. E nesse momento, uma verdade se formou no ar, pesada e fria. O homem levantou a mão, e a luz em torno de Grayson começou a pulsar. É isso que você deseja, Clara? Para que ele se torne seu guardião? Ele está preparado para o que vem a seguir? Clara sentiu a dor que ecoou pela floresta. Grayson, não! Ela se jogou na frente dele. A intensidade da conexão deles fervia a cada segundo. Mas naquele momento, tudo mudou. A luz ao redor de Grayson se expandiu, criando um escudo que os envolveu. O homem de terno hesitou, mas não recuou. Se você não escolher, Clara, o destino escolherá por você. O ambiente agitou-se ainda mais. Clara fechou os olhos, respirou fundo e, em um momento de clareza, lembrou-se do medalhão. Da força de sua mãe, que mesmo após o sacrifício, havia encontrado uma maneira de retornar. Não está nas minhas mãos só o meu destino. Ela declarou, a voz ressoando como um trovão. Está nas nossas. A luz ao redor de Grayson explodiu num brilho intenso. A clareira iluminou-se e os ecos do passado começaram a se revelar. Um brilho caloroso irrompeu do medalhão em seu bolso. Clara afastou-se devagar do homem, olhando diretamente para Grayson. Estamos juntos nisso. Vamos descobrir a verdade. A sombra do homem começava a se dissolver, seu sorriso distorcendo-se em frustração. Você não sabe a tempestade que está prestes a deixar entrar. As consequências serão catastróficas. Ele começou a se afastar, mas não sem antes lançar um olhar penetrante que os marcou. Não importa. Vamos enfrentar isso, Clara disse, a determinação agora pulsando em suas veias. As energias se misturavam, criando uma nova realidade ao seu redor. As florestas vibravam. Os seres que habitavam ali pareciam apoiar a nova aliança que Clara e Grayson formaram. Em um instante, tudo ocorreu. Uma onda de luz irrompeu das mãos de Clara e Grayson, unindo-se como estrelas em um céu noturno. O pânico do homem desapareceu enquanto ele era engolido na luminosidade de um novo começo. E ao se dissipar, a clareira se acalmou, deixando um silêncio profundo. Clara respirou aliviada, mas também curiosa. O que vem agora, Grayson? Ela olhou ao redor, ciente de que eles estavam em um novo espaço, em um caminho inexplorado. Não sei, mas estamos juntos, e isso é o que conta. Ele respondeu, segurando firme a mão dela. Juntos! A palavra ressoava entre eles, uma promessa de que a jornada apenas começara. E enquanto o horizonte se revelava com possibilidades, Clara percebeu que o passado nunca seria apagado, mas sim transformado. A história delas não havia terminado. E a verdadeira conexão ainda restava a ser descoberta. O futuro era incerto, mas havia uma coisa que ela sabia a certeza. A escolha estava em suas mãos agora, e isso era o que realmente importava. E você, leitor, o que achou dessa jornada?
Precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. É o seu momento de dar aquele like poderoso que alimenta o algoritmo. Não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.